Resolução número 9, de 25 de abril de 2018. Estabelece diretrizes para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. Regulamenta o sistema de avaliação de testes psicológicos. SATEPSI revoga as resoluções número 2/2003, número 6/2004 e número 5/2012 e notas técnicas número 01/2017 e 02/2017. O Conselho Federal de Psicologia, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, e o Decreto nº 53.464, de 21 de janeiro de 1964, considerando que a utilização de métodos e técnicas psicológicas constitui função privativa da psicóloga e do psicólogo, com base nos objetivos previstos no parágrafo 1º, do artigo 13, da Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, e no artigo 4º, do Decreto nº 53.464/1964. Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes sobre avaliação psicológica que possam orientar o trabalho das psicólogas e dos psicólogos em diferentes contextos de atuação profissional. Considerando a função social do sistema Conselhos de Psicologia em contribuir para o aprimoramento da qualidade técnico-científica dos métodos e procedimentos psicológicos. Considerando a garantia do compromisso ético das psicólogas e dos psicólogos na utilização de testes psicológicos no âmbito profissional. Considerando a demanda social e técnico-científica de construir um sistema contínuo de avaliação de testes psicológicos compatível com a dinâmica da produção científica e com as necessidades das profissionais e dos profissionais da psicologia. Considerando que o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPSI, é um sistema informatizado que tem por objetivo avaliar a qualidade técnico-científica de instrumentos submetidos à apreciação da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, CFP. Considerando o constante trabalho de aprimoramento e incorporação de melhorias do SATEPSI sugeridas e debatidas em diferentes fóruns científicos. Considerando a necessidade de tornar públicos os critérios de análise e o processo de avaliação de testes psicológicos. Considerando os princípios éticos fundamentais que norteiam a atividade profissional da psicóloga e do psicólogo. E o inciso 4 dos princípios fundamentais no Código de Ética Profissional da Psicóloga e do Psicólogo, que estabelece a responsabilidade da psicóloga e do psicólogo por seu contínuo aprimoramento profissional e pelo desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Considerando a linha B do artigo 1º do Código de Ética Profissional da Psicóloga e do Psicólogo que preconiza que as psicólogas e psicólogos assumam responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais estejam capacitados, pessoal, teórica e tecnicamente, Considerando a decisão deste plenário em 25 de novembro de 2017, resolve das diretrizes básicas para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. Artigo 1º. A avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Parágrafo 1º. Os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários e métodos projetivos, expressivos, para fins de padronização desta resolução e do SATEPSI. Parágrafo 2º. A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos,
técnicas e instrumentos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia, CFP. Artigo 2º. Na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão, obrigatoriamente, em métodos ou técnicas ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional da psicóloga e do psicólogo, fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, fontes complementares de informação. Consideram-se fontes de informação. Inciso 1º. Fontes fundamentais. Alínea A. Testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso profissional da psicóloga e do psicólogo e/ou. Alínea B. Entrevistas psicológicas, anamnese/ou. Alínea C. Protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente ou por meio de processo grupal ou técnicas de grupo. Inciso 2º. Fontes complementares. Alínea A. Técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo da literatura científica da área e que respeitem o código de ética e as garantias da legislação da profissão. Alínea B. Documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. Parágrafo 1º. Será considerada falta ética, conforme disposto na linha C do artigo 1º e na linha F do artigo 2º do Código de Ética Profissional da Psicóloga e do Psicólogo, a utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável ou que constem na lista de testes psicológicos não avaliados no site do SATEPSI, salvo para os casos de pesquisa na forma da legislação vigente de ensino com objetivo formativo e histórico na psicologia. Parágrafo 2º. Na hipótese de dúvida acerca da classificação do instrumento, teste psicológico ou instrumento não psicológico, ficam legitimados os Conselhos Regionais de Psicologia, CRPs, a submeter o respectivo instrumento à Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, CAP, do CFP para apreciação. Parágrafo 3º. A profissional psicóloga e o profissional psicólogo poderão requerer ao CRP a submissão do instrumento à apreciação da CAP nos termos do parágrafo 2º. Artigo 3º. Documentos decorrentes do processo de avaliação psicológica deverão ser elaborados em conformidade com a resoluções vigente S do CFP. É obrigatória a manutenção de todos os registros dos atendimentos do processo de avaliação psicológica, conforme preconiza a Resolução CFP nº 01/2009. Da submissão e avaliação de testes ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPSI. Artigo 4º. Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade científica. Artigo 5º. Os documentos a seguir são referências para a definição dos conceitos, princípios e procedimentos de avaliação de instrumentos psicológicos, bem como o detalhamento dos requisitos estabelecidos nesta resolução. Vide publicação original. Artigo 6º. Os testes psicológicos, para serem reconhecidos para uso profissional de psicólogas e psicólogos, devem possuir consistência técnico-científica e atender os requisitos mínimos obrigatórios, listados a seguir. Inciso 1º. Apresentação de fundamentação teórica, com especial ênfase na definição do construto S, descrevendo seus aspectos constitutivo e operacional. Inciso 2º. Definição dos objetivos do teste com o texto de aplicação, detalhando a população-alvo.
Inciso terceiro. Pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados nos testes. Inciso quarto. Apresentação de evidências empíricas sobre as características técnicas dos itens do teste, exceto para os métodos projetivos/expressivos. Inciso quinto. Apresentação de evidências empíricas de validade e estimativas de precisão das interpretações para os resultados do teste, caracterizando os procedimentos e os critérios adotados na investigação. Inciso sexto. Apresentação do sistema de correção e interpretação dos scores, explicitando a lógica que fundamenta o procedimento, em função do sistema de interpretação adotado, que pode ser: a linha A, referenciada à norma. A linha B, diferente da interpretação referenciada à norma, devendo, nesse caso, explicar o embasamento teórico e justificar a lógica do procedimento de interpretação utilizado. Inciso sétimo. Apresentação explícita da aplicação e correção para que haja garantia da uniformidade dos procedimentos. Parágrafo único. Testes psicológicos estrangeiros adaptados para o Brasil devem atender aos incisos supracitados. Inciso oitavo. Atenção aos requisitos explicitados nos artigos 30, 31, 32 e 33. Artigo 7º. O manual do teste psicológico deve atender a todos os incisos do artigo 6º e incluir a ficha síntese do teste, com objetivo, público-alvo, material, aplicação e correção, e exemplo S de utilização, contemplando a administração, aferição, análise e interpretação dos resultados. Artigo 8º. Parágrafo único. O anexo que trata o caput deste artigo é a parte integrante desta resolução. Artigo 9º. A submissão do teste psicológico para avaliação deverá ser realizada por meio do SATEPSI. Parágrafo único. A submissão de teste psicológico ao SATEPSI está condicionada à indicação de responsável técnico com CRP ativo. Artigo 10. Os testes psicológicos submetidos ao SATEPSI serão avaliados pela CAP, cuja constituição e funcionamento seguirá o estabelecido pela Resolução CFP nº 3/2017, ou resoluções que venham a substituí-la ou alterá-la. Artigo 11. A tramitação dos testes psicológicos submetidos ao SATEPSI obedecerá às seguintes etapas. Inciso 1º. Submissão online ao SATEPSI. Inciso 2º. Designação de 2 pareceristas ad hoc para análise do teste psicológico. Inciso 3º. Avaliação do teste psicológico por pareceristas. Inciso 4º. Análise dos pareceres emitidos e elaboração de relatório conclusivo por membro da CAP. Inciso 5º. Apreciação do relatório conclusivo pelo colegiado da CAP. Inciso 6º. Apreciação e decisão pelo plenário do CFP do relatório da CAP. Inciso 7º. Envio do parecer final do CFP aos requerentes. Inciso 8º. Prazo para interposição de recurso. Inciso 9º. Análise do recurso pela CAP. Inciso 10. Apreciação da análise do recurso pelo plenário do CFP. Inciso 11. Envio do parecer final sobre o recurso aos requerentes. Parágrafo 1º. A designação de pareceristas será feita pela CAP, considerando a lista de pareceristas ad hoc vigente à época. Parágrafo 2º. Quando da análise dos pareceres pelo colegiado da CAP, esclarecimentos ou informações complementares poderão ser solicitadas ao responsável técnico do teste psicológico. Parágrafo 3º.
O CFP encaminhará o resultado da avaliação ao requerente, e quando este for desfavorável, o requerente poderá apresentar recurso por meio do SATEPSI no prazo de até 30 dias, a contar da data de envio da comunicação do resultado. Parágrafo 4º. A análise do recurso será realizada pela CAPE na reunião subsequente ao recebimento do mesmo. Parágrafo 5º. A avaliação final desfavorável prevalecerá quando, mediante análise do recurso, a avaliação da CAPE se mantiver, ou quando o recurso não for apresentado no prazo estabelecido. Artigo 12. Os prazos para cada etapa descrita no artigo 11 desta resolução são de até: Inciso 1º. 30 dias, a partir da data de recebimento do teste psicológico completo por meio da plataforma online do SATEPSI, e, se for o caso, do envio de materiais não digitalizáveis, para designação de 2 pareceristas ad hoc. Inciso 2º. 20 dias, a partir da data de aceitação da atribuição pelos pareceristas para a emissão dos pareceres, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação realizada pelo parecerista no próprio SATEPSI. Inciso 3º. 30 dias, a partir do recebimento dos pareceres para elaboração de relatório e emissão de parecer pela CAPE. Nos casos em que houver necessidade de esclarecimentos ou acréscimo de informações a pedido da CAPE, o prazo de 30 dias será contado a partir do fornecimento destas informações pelo responsável técnico. Inciso 4º. 30 dias para emissão e decisão do plenário do CFP, a partir do relatório final da CAPE. Inciso 5º. 30 dias, a partir da comunicação da decisão do plenário do CFP para interposição de recurso pelo requerente. Inciso 6º. 30 dias a partir do recebimento do recurso, para análise e parecer pela CAPE, quando houver prazo hábil para análise. Inciso 7º. 30 dias para emissão e decisão do plenário do CFP, a partir do relatório final do recurso pela CAPE. Parágrafo único. Os prazos previstos no caput deste artigo serão calculados em dias úteis e seguirão o calendário de reuniões da CAPE e da plenária do CFP. Artigo 13. Os testes psicológicos com parecer final desfavorável do CFP poderão ser reapresentados a qualquer tempo e seguirão o trâmite previsto no artigo 12 desta resolução. Artigo 14. Os estudos de validade, precisão e normas dos testes psicológicos terão prazo máximo de 15 anos, a contar da data da aprovação do teste psicológico pela plenária do CFP. Parágrafo 1º. Caso novas versões do teste sejam apresentadas e recebam o parecer favorável, versões anteriores poderão ser utilizadas até o vencimento dos estudos de normatização, validade e precisão. Parágrafo 2º. Os testes com parecer favorável no SATEPSI com data anterior à publicação desta resolução terão sua vigência mantida para os estudos de validade, 20 anos, e para normas, 15 anos. Parágrafo 3º. Não sendo apresentada a revisão no prazo estabelecido no caput deste artigo, o teste psicológico perderá a condição de uso e será excluído da relação de testes com parecer favorável pelo SATEPSI. Artigo 15. A responsabilidade pela submissão dos estudos de validade, precisão e de atualização de normas dos testes psicológicos ao SATEPSI será do responsável técnico pelo teste ou psicólogo legalmente constituído. Artigo 16. Todos os testes psicológicos estão sujeitos ao disposto nesta resolução, considerando que: Parágrafo 1º. Os manuais de testes psicológicos devem informar que sua comercialização e seu uso é restrito a psicólogas e psicólogos, regularmente inscritos no CRP. Parágrafo 2º. Na comercialização de testes psicológicos, as editoras manterão procedimento de controle, no qual conste o nome da psicóloga e do psicólogo que os adquiriu,
o seu número de inscrição no CRP e o S-número S de série dos testes adquiridos. Artigo 17. Os CRPs adotarão as providências para o cumprimento desta resolução, em suas respectivas jurisdições, procedendo à orientação, à fiscalização e ao julgamento, podendo: Inciso 1º. Notificar a psicólogo ou psicólogo a respeito de irregularidade, dando prazo para sua regularização. Inciso 2º. Representar contra a profissional ou pessoa jurídica por falta disciplinar. Inciso 3º. Dar conhecimento às autoridades competentes de possíveis irregularidades. Parágrafo único. Os Conselhos Regionais de Psicologia, CRPs, manterão cadastro atualizado de pessoas físicas e jurídicas que, em sua jurisdição, comercializem testes psicológicos. Da submissão ao SATEPSI de versões equivalentes de testes psicológicos aprovados, informatizadas e não informatizada. Artigo 18. Será considerada a versão equivalente de um teste psicológico aquela com formato diferente de aplicação descrita na versão aprovada pelo SATEPSI. Artigo 19. Formato de aplicação diferente daquele descrito no manual do teste aprovado pelo SATEPSI deverá ser submetido para apreciação da CAP e terá a seguinte tramitação. Inciso 1º. Recepção. Inciso 2º. Análise. Inciso 3º. Avaliação. Inciso 4º. Comunicação da avaliação aos requerentes, com prazo para recurso. Inciso 5º. Análise de recurso. Inciso 6º. Avaliação final. Parágrafo 1º. Formato de correção diferente daquele descrito no manual do teste psicológico aprovado pelo SATEPSI não necessita de nova avaliação, desde que os procedimentos descritos nos seus respectivos manuais sejam rigorosamente seguidos. Parágrafo 2º. Compete ao responsável técnico a submissão ao SATEPSI de estudos de equivalência dos diferentes formatos de aplicação. Artigo 20. Os procedimentos e prazos para cada etapa descrita no artigo 19 desta resolução são os seguintes. Inciso 1º. O envio deverá ser feito de forma online pelo SATEPSI, por meio do preenchimento dos dados de identificação do teste psicológico e da inserção dos seguintes documentos. Alínea A. Arquivo contendo o estudo de equivalência entre os diferentes formatos de aplicação. Alínea B. Arquivo digital contendo a versão aprovada do manual. Alínea C. Carta de anuência do responsável técnico do teste psicológico aprovado no SATEPSI. Inciso 2º. No ato do envio, o requerente deverá assinalar a concordância de que o estudo de equivalência realizado tomou como base o manual da versão aprovada pelo SATEPSI. Inciso 3º. O material será analisado por uma parecerista ad hoc, que terá um prazo de 20 dias a partir da data de aceitação da atribuição para emitir o parecer, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação realizada no próprio sistema do SATEPSI. Inciso 4º. Após recebimento do parecer, a CAP terá um prazo de 30 dias para emitir seu relatório conclusivo, que será enviado para decisão do plenário do CFP. Inciso 5º. A avaliação poderá ser favorável quando, por decisão do plenário do CFP, a versão apresentada possui evidência favorável quanto à equivalência entre as versões do instrumento, ou desfavorável, quando, por decisão do plenário do CFP, a análise indicar divergências significativas entre as versões. Nesse caso, o parecer deverá apresentar as razões, bem como as orientações para que o problema seja sanado. Inciso 6º.
Após o envio da comunicação da avaliação, e nos casos em que ela for desfavorável, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 30 dias, a contar da data do envio da comunicação do resultado. Inciso 7º. A análise do recurso à avaliação desfavorável será realizada pela CAP, que terá o prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento do recurso do requerente. Inciso 8º. A CAP encaminhará seu parecer para a plenária do CFP, que fará a deliberação final. Parágrafo único. Os prazos previstos no caput deste artigo serão calculados em dias úteis e seguirão o calendário de reuniões da CAP e do plenário do CFP. Da atualização de normas de testes psicológicos. Artigo 21. Define-se a atualização de normas o processo de elaboração de novos estudos normativos para testes psicológicos aprovados e com evidências de validade vigentes. Parágrafo 1º. Não se trata de atualização de normas o estudo com amostras que possuam características sociodemográficas diferentes das especificadas no manual do teste aprovado pelo SATEPSI. Parágrafo 2º. Nesse caso, o material deverá ser submetido a nova avaliação pelo SATEPSI, seguindo as normas desta resolução, incluindo as novas evidências de validade e estudos de precisão. Artigo 22. O material de atualização de normas deverá considerar os seguintes aspectos. Inciso 1º. Os resultados deverão ser decorrentes de coleta de dados com nova amostra de participantes, que contemple um estudo independente da versão aprovada pelo SATEPSI, abarcando os critérios desta resolução. Inciso 2º. Os resultados deverão contemplar, preferencialmente, a representação demográfica de distintas regiões geopolíticas brasileiras. Artigo 23. Os procedimentos para atualização das normas terão tramitação interna na CAP, de acordo com as seguintes etapas. Inciso 1º. Recepção. Inciso 2º. Análise. Inciso 3º. Avaliação. Inciso 4º. Comunicação da avaliação aos requerentes, com prazo para recurso. Inciso 5º. Análise de recurso. Inciso 6º. Avaliação final. Artigo 24. Os procedimentos e prazos para cada etapa descrita no artigo 23 desta resolução são os seguintes. Inciso 1º. O envio deverá ser feito online pelo site do SATEPSI por meio do preenchimento dos dados de identificação do teste psicológico e da inserção dos seguintes documentos. Alínea A. Estudo que gerou as novas normas, com descrição detalhada dos participantes, do período da coleta de dados e dos índices de precisão dos scores/indicadores. Alínea B. Arquivo digital contendo a versão aprovada do manual. Alínea C. Carta de anuência do responsável técnico do teste psicológico aprovado no SATEPSI. Inciso 2º. O material será analisado pela CAP, que terá um prazo de 60 dias a partir do recebimento da solicitação, para encaminhar sua deliberação ao plenário do CFP. Inciso 3º. A avaliação poderá ser favorável quando, por decisão do plenário do CFP, a atualização de normas contemplar as determinações desta resolução, ou desfavorável, quando, por decisão do plenário do CFP, a análise indicar que a atualização das normas não está em consonância com a referida resolução. No caso de parecer desfavorável, deverão ser apresentadas as razões, bem como as orientações para que o problema seja sanado. Inciso 4º. Após o envio da comunicação da avaliação, e nos casos em que ela for desfavorável, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 30 dias, a contar da data do envio da comunicação do resultado.
Inciso 5º. A análise do recurso e avaliação desfavorável será realizada pela CAP, que terá o prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento do recurso do requerente. Inciso 6º. A CAP encaminhará seu parecer para a plenária do CFP, que fará a deliberação final. Parágrafo único. Os prazos previstos no caput deste artigo serão calculados em dias úteis e seguirão o calendário de reuniões da CAP e do plenário do CFP. Artigo 25. As normas atualizadas, a partir da data de aprovação, devem ser disponibilizadas juntamente com o teste psicológico. Cabe aos autores, editores, laboratórios, instituições e responsáveis técnicos do teste determinarem de que forma tal disponibilização será feita, não podendo este ser utilizado sem a versão mais atualizada de suas normas aprovadas pelo SATEPSI. Parágrafo único. A partir da data de aprovação das normas atualizadas, os autores, editoras, laboratórios ou responsáveis técnicos do material terão o prazo de 180 dias para aplicar o disposto no caput deste artigo. Da atualização de estudos de validade de testes psicológicos. Artigo 26. Define-se a atualização de estudos de validade o processo de elaboração ou compilação de novos estudos de evidências de validade que não constem no manual de teste psicológico com parecer favorável pelo SATEPSI. Artigo 27. Os procedimentos para atualização de estudos de validade deverão ser submetidos para apreciação da CAP, e terá a seguinte tramitação. Inciso 1º. Recepção. Inciso 2º. Análise. Inciso 3º. Avaliação. Inciso 4º. Comunicação da avaliação aos requerentes, com prazo para recurso. Inciso 5º. Análise de recurso. Inciso 6º. Avaliação final. Artigo 28. Os procedimentos e prazos para cada etapa descrita no artigo 27 desta resolução são os seguintes. Inciso 1º. O envio deverá ser feito online pelo site do SATEPSI, por meio do preenchimento dos dados de identificação do teste psicológico e da inserção dos seguintes documentos. Alínea A. Estudos com as novas evidências de validade, contendo a descrição detalhada dos participantes. Alínea B. Arquivo digital contendo a versão aprovada do manual. Alínea C. Carta de anuência do responsável técnico do teste psicológico aprovado no SATEPSI. Inciso 2º. O material será analisado por uma parecerista ad hoc, que terá um prazo de 20 dias a partir da data de aceitação da atribuição para emitir o parecer, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação realizada no SATEPSI. Inciso 3º. A CAP terá um prazo de 30 dias para emitir seu parecer, que será enviado para decisão do plenário do CFP. Inciso 4º. A avaliação poderá ser favorável quando, por decisão do plenário do CFP, a versão apresentada possuir evidência favorável quanto aos estudos de evidência de validade, ou desfavorável, quando, por decisão do plenário do CFP, a análise não indicar novos estudos de evidência de validade para o teste. Nesse caso, o parecer deverá apresentar as razões, bem como as orientações para que o problema seja sanado. Inciso 5º. Após o envio da comunicação da avaliação, e nos casos em que ela for desfavorável, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 30 dias, a contar da data do envio da comunicação do resultado. Inciso 6º. A análise do recurso à avaliação desfavorável será realizada pela CAP, que terá o prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento do recurso do requerente. Inciso 7º.
A CAP encaminhará seu parecer para a plenária do CFP, que fará a deliberação final. Parágrafo único. Os prazos previstos no caput deste artigo serão calculados em dias úteis e seguirão o calendário de reuniões da CAP e do plenário do Conselho Federal de Psicologia. Artigo 29. Os novos estudos de validade, a partir da data de aprovação, devem ser disponibilizados, juntamente com o teste psicológico comercializado. Cabe aos autores, editores, laboratórios e responsáveis técnicos do teste psicológico determinarem de que forma tal disponibilização será feita, não podendo este ser comercializado sem a versão mais atualizada dos estudos de validade aprovada pelo SATEPSI. Parágrafo único. A partir da data de aprovação dos novos estudos de validade, os autores, editoras, laboratórios ou responsáveis técnicos do material terão o prazo de 180 dias para aplicar o disposto no caput deste artigo. Justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. Artigo 30. Na avaliação psicológica, a psicóloga ou psicólogo deverão considerar os princípios e artigos previstos no Código de Ética Profissional das Psicólogas e dos Psicólogos, bem como atender aos requisitos técnicos e científicos definidos nesta resolução. Artigo 31. A psicóloga ou o psicólogo, na produção, validação, tradução, adaptação, normatização, comercialização e aplicação de testes psicológicos, é vedado. Alínea A. Realizar atividades que caracterizem negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão. Alínea B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual e identidade de gênero. Alínea C. Favorecer o uso de conhecimento da ciência psicológica e normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Artigo 32. As psicólogas e os psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas, para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. Artigo 33. A psicóloga e o psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, atuarão considerando os processos de desenvolvimento humano, configurações familiares, conjugalidade, sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, identidade étnico-racial, características das pessoas com deficiência, classe social, e intimidade como construções sociais, históricas e culturais. Artigo 34. Casos omissos ou não referidos nesta resolução serão analisados no âmbito da CAP e deliberados pelo plenário do CFP. Artigo 35. O descumprimento ao que dispõe a presente resolução sujeitará o responsável às penalidades da lei e das resoluções editadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Artigo 36. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as resoluções CFP nº 2/2013 e 5/2012, as notas técnicas número 01/2017 e número 02/2016